Fala pessoal do meu canal, como é que vocês estão? Tudo certo, gente? O primeiro vídeo aqui do canal, mega importante, mega feliz de estar acontecendo isso, tá? A gente vai estar indo agora no escritório do Rodrigo, tá? Que é o R. Santiago Advogados. Esse escritório ele fechou uma consultoria para advogados aqui comigo, uma consultoria individual, um acompanhamento de 8 semanas, tá? Ou seja, foram 8 encontros, um encontro presencial por semana. E ali a gente mexeu no 360 do escritório dele, tá? Gestão, marketing, vendas, tudo isso junto. E aí a gente vai estar gravando um pouquinho do meu dia hoje aqui. Vocês vão estar junto comigo, indo até lá, pegando o feedback dele e entendendo um pouco como funciona a operação dele. Vamos junto? Hoje a gente está indo visitar lá o Rodrigo, que de fato participou ali de 8 semanas da consultoria. E o interessante é que durante essas 8 semanas a gente vai vendo uma progressão muito grande de todas as áreas do escritório. Ele chegou fechando 25 contratos, se eu não me engano. Já nos primeiros 4 encontros, a gente fechou um mês, ele já fechou 43, então a gente basicamente dobrou o quadro de contratos dele. Esse mês agora, né? Onde a gente pegou quebrado, mas está quase nos finalmente, faltam 2 semanas para acabar o mês. Apenas no mês de julho ele já vai fechando 25, então o que ele fechou no mês inteiro ele fechou na quinzena. Acredito eu que a perspectiva é que ele venha a fechar ali os 50 contratos, né, esse mês, já dá mais um up, dá mais um crescimento para dentro do negócio. Então, gente, como eu falei pra vocês, a gente tava vindo aqui pro Rodrigo, vocês viram um pouco das imagens e a gente entrando aqui no escritório dele, né, que a gente fez essa consultoria de 8 semanas. Rodrigão, obrigado por receber a gente aqui, meu irmão. Tamo junto demais. Atenção, meu irmão. E fico muito feliz de ver, né, um projeto que já estava acontecendo, melhorar durante esse período, ou piorar, não sei, a gente vai descobrir no feedback aqui que ele vai dar, né? Mas eu fico muito feliz de ter essa jornada de 8 semanas contigo e ver, de fato, a diferença principalmente do Rodrigo. Sim. De 8 semanas atrás pro Rodrigo de hoje, né? O Rodrigo que teve uma mudança não só no escritório, vida pessoal também, foi um turbilhão de coisas e, independente desse turbilhão de coisas, conseguiu reconstruir um procedimento que a gente sabe que é maçante, é pesado e que, de fato, existiu essa melhoria, né? Com certeza. Pelo menos pessoalmente falando, profissionalmente a gente vai descobrir por você, mas pessoalmente falando, é notório isso. E você é um cara extremamente capacitado, sempre lhe falei isso. E sem sombra de dúvida, estava faltando só apertar uns parafusos aí para a engrenagem rodar mais rapidamente, né? Já estava rodando, mas rodar mais rapidamente. Então, obrigado por nos receber aqui. A gente vai pegar o feedback do Rodrigo, né? E aí tu fica à vontade, de fato, para falar tudo que você achou da consultoria, sendo positivo, sendo negativo. Fica à vontade, que a gente está aqui para pegar um feedback real e quem sabe fazer a negada comprar também, né? Nada mais que justo, né? Como o Israel falou, realmente essas 8 semanas elas foram impactantes, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Aqui pra gente, o Regis, que é membro aqui do escritório também, se Deus quiser, caminho para ser sócio, também participou. E a gente teve um impacto porque aqui no escritório a gente já tinha, como Israel testemunhou, a gente já tinha uma organização de vendas, já tinha uma organização de processos internos jurídicos interessante, mas a gente precisava ajustar, alinhar algumas coisas até para a transição que a gente estava fazendo, de sair de um escritório que trabalhava com vários produtos para trabalhar com produtos bem específicos e nichados que eram exatamente os produtos que o Israel trabalhava, principalmente trabalhista. Então a gente pegou boa parte da inteligência da organização empresarial dele, porque o escritório é uma empresa, né? Alguns advogados têm a dificuldade de enxergar isso, essa realidade. E aí a gente aproveitou essa inteligência, aprender com os erros dele, acertar com os acertos dele, para que a gente pudesse encurtar aí a nossa caminhada para o nosso objetivo. O que eu achei que foi mais impactante, além da parte técnica, foi a questão da parte de mentalidade. Aqui a gente já tinha uma mentalidade de querer crescer e desenvolver, mas quando a gente se alia a pessoas que têm uma mentalidade, que já chegaram ali próximo de onde a gente quer chegar, a gente consegue ter acesso ao nível de mentalidade, nível de comportamento, nível de exigência que a pessoa tem, que a gente pode modelar para trazer para a nossa realidade. Então a gente trouxe muito da cultura que o Israel transpareceu para a gente ali dentro da gestão dessas 8 semanas, né? Dentro da mentoria que ele deu para a gente nessas 8 semanas,
e a gente conseguiu implementar aqui no escritório uma cultura de eficiência, uma cultura de cada vez mais entregar resultados, de cobrar um dos outros, não apenas não para depreciar, mas sim para cada um se elevar e todo mundo crescer junto. Então essa mentoria ela trouxe essa visão para a gente, além da parte técnica, que a gente conseguiu melhorar algumas planilhas que tinham que ser feitas para a gente conseguir metrificar alguns dados, porque sem você metrificar as coisas você não consegue escalar, você não consegue crescer. A gente conseguiu ter uma otimização no nosso tráfego pago, porque a gente conseguiu começar a fazer algumas análises que a gente não fazia antes, porque a gente não tinha conhecimento para fazer, e a gente conseguiu trazer essas sugestões de melhoria que o Israel trouxe para a gente. Então, dentro de 8 semanas, a gente mudou 360, uma boa parte da gestão do escritório. A gente está em julho, a gente já fechou 25 contratos de trabalhista e registrado, o que, na realidade, há meses atrás, isso não era uma realidade para a gente dentro de um cenário mensal. Então, a gente está caminhando aí agora para ter outras dores que são dores boas de crescimento, que é o quê? Cara, se a gente está botando esse tanto de gente para dentro, como é que a gente vai tirar o gargalo aqui da triagem e do jurídico? Aí a gente também aprendeu isso na mentoria. Então, foi uma coisa que trouxe e agregou muito pra gente. Eu tenho certeza que o escritório agora tende a crescer cada vez mais com a mentoria do Israel. Muito bacana ouvir esse feedback do Rodrigo, né, de escutar isso de fato. Dentro dos encontros eu tinha perguntado para ele já feedback positivo e negativo. A gente fez um programa piloto, né, com basicamente 3 escritórios que a gente está rodando hoje. O Rodrigo foi o primeiro a fechar e o primeiro a concluir, inclusive, esse procedimento de consultoria. Existem mais 2 escritórios ainda nesse trâmite, mas uma coisa que eu achei interessante foi que quando eu perguntei se existiam feedbacks positivos ou negativos no nosso penúltimo encontro, o Rodrigo tinha dito assim, cara, positivos, esse, mas e o negativo, que é o mais importante para mim. Aí ele me respondeu assim, cara, não existe um ponto negativo em si. Existem algumas sugestões que eu senti um pouco de falta, que poderia vir a agregar. Inclusive, isso já foi anotado também dentro do nosso cronograma interno do IB Educação, né, que é essa empresa da consultoria que a gente inicializou esse ano. Inclusive, 2 meses atrás, a gente está se preparando para entrar em escala. E, Rodrigo, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é que tu acha que foi a principal mudança do começo da consultoria para o final da consultoria que eu fiz em você? A principal, se tu pudesse escolher assim uma, qual seria a principal mudança? Em mim ou no escritório? Nos 2, porque um faz parte do outro. A de mentalidade da empresa como um todo. Porque não adianta nada você ter processos bem estabelecidos se você não tiver gente boa trabalhando com você. Então, como eu contratei a mentoria junto com o Regis e a gente levou outras pessoas também, agregou para toda a empresa, para todo o escritório. Então essa mudança de mentalidade faz com que a gente queira evoluir, que a gente queira crescer. A gente já tinha uma mentalidade de crescimento, mas faltavam alguns ajustes, algumas coisas que quando a gente teve acesso aqui, realmente isso mudou o jogo pra gente. De ficar mais ligado em métricas, de ficar mais ligado em resultados micro para poder a gente conseguir atingir os resultados macro. Então essa mudança de mentalidade, de certa forma ser um pouco obcecado por resultados, obcecado por analisar dados para gerar mais resultados, isso eu entendo que foi uma das principais mudanças, porque isso está mudando o jogo pra gente, porque quase todo dia a gente senta religiosamente e conversa, cara, como é que tá isso aqui, como é que tá isso aqui, para poder a gente ver como é que a gente pode avaliar e melhorar. Se não tá dando certo, não deu certo hoje, o que é que a gente pode fazer diferente para mudar amanhã, para estar sempre testando e buscando melhorar e entregar o melhor todos os dias. Então isso aí eu entendo que foi assim a mudança pessoal e também do escritório. Bacana. Mudança de mentalidade aqui para entrega de resultado e metrificação das coisas. Bacana. Isso mexe diretamente, pessoal, na eficiência da empresa. O Rodrigo ele já tinha um escritório, já tem um método de vendas validado, ele consegue converter contrato aqui dentro do escritório, mas estava faltando principalmente rodar com eficiência, tanto de colaborador como de procedimentos internos, a gestão como um todo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou começar a fechar 100 contratos. Certo, fechou 100 contratos. E o restante? Fechar contrato é talvez um dos pontos mais fáceis hoje com as ferramentas que a gente tem, tráfego pago, marketing, etc. Mas como você vai fazer a gestão disso, gestão de processos, gestão de procedimentos, gestão financeira, tudo isso é onde entra um dos grandes gargalos, né? E eu vejo que o Rodrigo ele já tem uma técnica de vendas muito bem apurada. Aqui dentro do escritório dele, o comercial dele já era bacana. E, do meu ponto de vista, o que eu vi mudar de fato foi um Rodrigo que chegou como um advogado, inicialmente empresário, para um empresário ferramentado, como a gente pode dizer assim. A gente trouxe ferramentas para o Rodrigo conseguir fazer isso.
E, obviamente, isso só foi possível por causa dele também. Porque não adianta ele pagar, fazer o investimento da consultoria, a gente sentar por 8 encontros e ele não aplicar e ele não conseguir seguir esse ritmo. Tanto que sempre eu perguntava para ele, cara, tem alguma dúvida? Posso te ajudar de alguma forma nisso daqui? Então, assim, ó, macho, não, tudo que tu passou a gente está aplicando, agora é realmente só ajuste do dia a dia mesmo, da rotina, para poder gerar resultado. Então, cara, eu fico muito feliz de ouvir esse feedback, fico muito feliz de ver o que vocês já fizeram em 8 semanas e eu fico ansioso para ver o que é que vão fazer daqui para frente, porque assim, 8 semanas já teve muita mudança, tu imagina 12 meses, 24, 36. Aí tem coisa bacana aí. Né? E aí a gente vai com certeza se bater aí com um dos grandes escritórios do Brasil e fico feliz de ter contribuído de alguma forma para você chegar lá. A gente vê a tua sede por querer ajudar os outros, transmitir o conhecimento, porque tem gente que vende só para vender e depois que vendeu não tem a entrega. Você não, cara. Você vendeu e você entregou tudo que dava para entregar. Então, título de feedback, né, também, tudo que a gente se solicitava, claro que se não fosse uma inteligência, que fosse um core business ali do escritório, que fosse algo sigiloso, tudo você sempre estava de prontidão para entregar, dúvidas que a gente tinha, você sempre estava ali para sanar, você não teve nenhum tipo de egoísmo para abrir a realidade do teu escritório para a gente, para entregar tudo que fosse possível para a gente acessar o nível de conhecimento necessário para a gente aplicar aqui dentro da empresa. E aí a gente vê que isso é mais um diferencial, porque às vezes a gente vê as pessoas muito preocupadas, dizendo que amam ensinar, mas depois que vendem, esquece da pessoa. Então isso é um diferencial muito grande, um interesse genuíno em transmitir o conhecimento. Gente, é isso aí. Vocês viram um depoimento bem bacana, a gente fica muito feliz de receber um feedback desse, né? E com certeza fazer a diferença num negócio, numa família, em diversas famílias, né? Porque a empresa, ela é viva. E aí, como a empresa ela é viva, muitas pessoas são impactadas quando ela está performando bem, tá? Tamo junto, forte abraço para vocês e vem com a gente.